Mas afinal, o que é a AFL? Hoje nós vamos descobrir. Seja bem-vindo a X1 Sports. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a X1 Sports. Eu sou Tomás Oliveira e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o futebol australiano, ou Aussie Rules, se você preferir. Mas antes eu vou pedir que, por gentileza, você dê uma olhadinha lá no meu Instagram, e se possível me siga no @x1sporting, onde eu dou dicas sobre trading esportivo. Então, toda segunda, terça e quarta eu falo sobre mercados de gols no futebol e na sexta-feira eu dou dicas aí sobre o tema do vídeo de hoje. Eu falo sobre o futebol australiano. Então dá uma olhadinha lá, você que gosta de apostas online, você que gosta de trading esportivo, me segue lá no Instagram, no @x1sporting, ok? Muito bem, vamos ao tema de hoje. Começamos hoje uma série nova onde eu falo sobre regras diferentes do futebol. Até então nós conhecemos aí, aqui no Brasil, a regra da FIFA. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre, nessa série aqui, vou falar sobre rugby, vou falar sobre NFL, vou falar sobre a AFL e também sobre o futebol gaélico, entre outros, tá certo? Então, fique ligado, toda semana aqui no YouTube eu vou lançar um vídeo novo contando aí sobre curiosidades, sobre regras diferentes do futebol. Mas vamos então ao tema de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o Aussie Rules ou futebol australiano, mas antes vamos entender um pouquinho sobre a história de como surgiu esse esporte. Muito bem, nossa história começa no ano de 1858, na cidade de Melbourne, até então conhecida como Colônia de Vitória. Um jogador de cricket bem conhecido na época, chamado Tom Wills, e amante dos esportes, ele observava um jogo que foi trazido pelos ingleses em algumas escolas da região de Melbourne. Esse jogo era o futebol. Lembrando que o futebol desta época é bem diferente do futebol que nós conhecemos hoje. Se quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no link que está aparecendo aqui em cima, onde eu conto um pouco sobre a origem do esporte lá na Inglaterra. Tá certo? Não vai se arrepender, é bem interessante. Voltando para cá, Tom Wills, então, observando o jogo, ele teve a ideia de adaptá-lo para a realidade australiana. Então ele se inspirou em alguns elementos do rugby, do próprio cricket e algumas coisas do que ele diz ser jogos aborígenes, do qual ele teria convivido com os aborígenes durante um tempo, principalmente na sua infância e adolescência. Tese que anos mais tarde foi contestada por historiadores, porque as regras que ele havia criado são muito parecidas com um outro esporte mais antigo chamado futebol gaélico. Então fica a polêmica até hoje aí, que muita gente diz que o futebol australiano, na verdade, seria uma versão do futebol gaélico. Mas vamos falar sobre isso em um outro vídeo um pouco mais para frente, porque a história desses esportes se cruzam depois de um século. Vai ser bem interessante. Em outro vídeo eu falo sobre esse assunto. Voltando lá para a Austrália. Então, Tom Wills teve a ideia de promover um jogo amistoso, né, um jogo teste, na verdade, para testar essas novas regras que ele tinha escrito junto com seus amigos. Então, ele convidou o colégio Melbourne Grammar e o colégio St Kilda para fazer o primeiro jogo teste. Porém, não deu muito certo, foi bem confuso, e um mês depois, no mês de agosto de 1858, ele convidou novamente o Melbourne Grammar, mas agora com o Scott College, e eles fizeram o primeiro jogo sob regras australianas da história. Esse jogo durou 3 semanas, ou seja, 3 sábados, e terminou em 1-1. Esse jogo deu origem a um torneio que é conhecido como o torneio mais antigo do futebol, se a gente colocar aí todas essas regras na contagem, né? O nome desse jogo é Carter Eggleston Cup. Ele acontece todo ano entre colégios ali da cidade de Melbourne. Então, esse jogo do mês de agosto foi considerado como o primeiro jogo da história sob regras australianas, tanto que existe lá em Melbourne uma estátua do Tom Wills, né, sendo árbitro, e as crianças correndo e ele ali mediando o que seria o primeiro jogo da história sobre regras australianas, né?
o jogo caiu nas graças da população, o pessoal achou legal, isso foi passando de colégio para colégio, então se popularizou muito rápido ali na cidade de Melbourne, tanto que no ano de 1859 foi fundado o primeiro clube de futebol de regras australianas, mas para eles era o clube de futebol, que era o Melbourne FC, que é um dos clubes de futebol mais antigos do mundo. Só uma pausa aqui, o futebol australiano surgiu em 1858. O futebol que nós conhecemos, o futebol FIFA, surgiu no ano de 1863, ou seja, 5 anos mais tarde. Sendo assim, o futebol australiano ele é mais antigo do que o futebol que nós jogamos aqui no Brasil, por exemplo. Tá certo? Fica aí uma dica histórica. Outra coisa também interessante, no ano seguinte, conforme foi expandindo o esporte, foram sendo criadas agremiações de futebol, surge o primeiro time de futebol fora da cidade de Melbourne, na cidade de Adelaide, o Adelaide FC. Porque o futebol australiano realmente ele ganhou as graças, né? Então o pessoal gostou bastante, se espalhou pelo país, só que naquela época não tinha internet, não era tão fácil você imprimir alguma coisa, então as regras eram passadas meio que no boca a boca. O camarada via, assistia o jogo, achava interessante e ele levava a sua versão, que nem sempre era exatamente igual a que ele tinha assistido naquele jogo, e levava a prática esportiva para outra região lá do país. Mas é fato que o futebol australiano ele se popularizou no país inteiro. Sendo que no ano de 1880, devido a muita confusão, houveram uma reunião entre associações e ligas ali da Austrália para que fosse feito uma padronização, porque em cada lugar era jogado de uma forma diferente, então dava muita confusão quando um time de uma colônia ia jogar contra uma colônia de outra região, ou cidades diferentes, ou bairros diferentes, porque havia interpretações e regras diferentes. Então, para acabar essa confusão, nesse ano de 1880, resolveram aí criar uma padronização das regras do futebol australiano. Em 1896, os clubes mais ricos da até então Victoria Football Association, Carlton, Essendon, Fitzroy, Geelong, Melbourne e South Melbourne resolvem fundar a VFL, a Victorian Football League, ou seja, eles criaram uma outra liga que teria um papel muito importante na popularização e no fortalecimento dessa modalidade esportiva. E durante quase 100 anos, a VFL foi a principal liga de futebol australiano ali no país, sendo a mais reconhecida, sendo a mais assistida, a mais acompanhada, com maior volume de torcida, até que no ano de 1992 os clubes se reuniram e resolveram fazer uma expansão. Por quê? Até então só participavam times ali do estado de Vitória, né? Então não havia times de outras partes do país. Então, os clubes fundadores resolveram expandir para justamente ganhar mais mercado, expandir a marca, mudaram o nome para a Australian Football League, a AFL, que é a principal liga dessa modalidade esportiva no mundo. Obviamente que o esporte é bem mais forte na Austrália, mas sim, o futebol australiano é praticado em outros países, como África do Sul, Nova Zelândia, Canadá e, recentemente, há jogos também ocorrendo na China. Então, vamos entender um pouquinho como funciona um pouco das regras desse esporte agora. Bom, as regras do futebol australiano não são tão complicadas, tá? Mas aqui eu vou explicar mais ou menos o básico, só para você ter uma ideia de como funciona e caso você queira acompanhar o jogo, você conseguir entender o que está acontecendo, tá certo? Então vou começar primeiro pelo campo, tá? O campo do futebol australiano, ele é oval, ele é diferente do campo do futebol que nós conhecemos. Por que ele é oval? Porque nada mais é do que um campo de cricket adaptado, então por isso que ele tem esse formato bem diferente. O tamanho também, ele é bem maior do que o campo de futebol que a gente conhece. Para você ter uma ideia, o tamanho médio do campo de futebol australiano é por volta de 135 metros de largura por 185 metros de comprimento. Para você ter uma ideia de comparação, se a gente pegar o da FIFA, por exemplo, vai dar em média aí 75 metros de largura
por 110 metros aí de comprimento. Se for comparar com o da NFL, então ele é maior ainda, porque o da NFL tem por volta de 48 metros de largura por aproximadamente 109 metros de comprimento. Ou seja, o campo ele é bem maior, o que significa que os atletas correm bem mais e você tem um número maior de atletas também em campo. São 22 jogadores, sendo que 18 entram em campo, sendo que os outros jogadores são jogadores de revezamento. No futebol feminino são 16 jogadoras, então são 2 jogadoras a menos, tá certo? E a bola? Bom, a bola ela é oval, tá? Só que no começo do futebol australiano, lá nos primórdios, a bola era esférica, o que torna a história do Tom Wills um pouquinho mais complicada, né? Porque a bola esférica era utilizada pelo futebol gaélico. Né? Lógico que o futebol inglês também utilizou, mas no começo quem usava futebol esférico, a bola esférica, era justamente o futebol gaélico. Então a história do Tom Wills lá, com as suas inspirações fica um pouco complicada cada vez mais que a gente vai avançando nesse vídeo, né? Muito bem, voltando às bolas do futebol australiano moderno, nós temos aí duas cores de bola diferentes. Por quê? A bola vermelha são para jogos disputados durante o dia e a bola amarela são para jogos noturnos. Outra curiosidade da bola também é em relação ao seu tamanho. Ela é um pouco maior do que a bola da NFL e ela é um pouco menor em relação à bola de rugby. Então ela fica ali no meio. O composto da bola também é diferente, porque ela precisa quicar, tá? O que não acontece, por exemplo, no futebol americano e tampouco no rugby. Não há necessidade da bola quicar. No futebol australiano ela precisa quicar por causa de 2 situações. Primeira situação, quando vai começar o jogo, o juiz arremessa ela com tudo contra o chão para que ela ganhe altura, tá certo? E aí os 2 jogadores mais altos de cada equipe vão disputar a posse da bola, assim como acontece no basquete, tipo uma bola ao ar reversa, né? O cara joga contra o chão, ela pula e os 2 jogadores mais altos, chamados hookermen, eles disputam aí a posse da bola. Há casos também que o juiz pode jogar a bola para cima de uma vez, principalmente quando as condições do tempo não são tão boas ou quando o gramado está muito molhado. Então ela não vai quicar direito, então ele joga direto para cima, mas o normal é ele arremessar ela para baixo, tá certo? Muito bem, com a posse de bola, como é que o jogador vai conduzir essa bola? Primeiro, é proibido, em qualquer hipótese, você agarrar a bola, como acontece no futebol americano e como acontece no rugby. Então o jogador ele precisa segurar a bola com as mãos nesse sentido. O que ele pode fazer com ela? Ele pode avançar o campo, porém ele tem que quicar a bola no chão a cada 5 metros. Tá? E o segundo motivo, porque a bola precisa quicar. Então ele avança 5 metros, quica uma vez e pode avançar mais 5 metros. Para passar a bola para o seu companheiro, ele tem que passá-la por baixo, assim como acontece o movimento no rugby. Porém, não é necessário que ele passe para a linha de trás, como acontece no rugby. Ele pode passar para frente. Lançar a bola é proibido, não pode fazer isso. No futebol americano é comum fazer o lançamento de bola, mas no australiano é proibido. Uma outra coisa que é bem interessante. Você pode também passar a bola através de um soco ou através de um chute. E o chute, quando esse chute ele ultrapassa 15 metros e o seu colega de time consegue pegar a bola no ar, tem um lance bem curioso que é chamado de tiro livre. Ele pode pegar a bola, naquele momento ele não pode ser tocado e ele pode decidir se ele quer chutar a bola diretamente para o gol ou se ele quer dar sequência na jogada, tá certo? Mas isso só vale quando ele consegue pegar a bola no ar depois de um passe com mais de 15 metros feito com o pé, tá certo? Bom, e como é que é feita a interceptação do adversário? A interceptação é feita através do tackle. Tackle é muito comum aí no futebol que é jogado com as mãos, tá? Tanto no futebol americano e também no rugby. No futebol australiano também tem. No tackle vale dar ombrada, pode dar agarrão, você pode empurrar o seu adversário pela frente, mas você não pode, em hipótese alguma, empurrá-lo por trás ou fazer o tackle abaixo da linha do joelho, tá certo? Então você não pode agarrar as pernas do adversário quando ele estiver correndo. O jogador que recebe o tackle, que recebe a interceptação,
enquanto ele cai ou quando ele é agarrado, ele tem que se livrar imediatamente da bola. Se ele cair agarrado com a bola, vai ser falta para o time que conseguiu interceptá-lo. Então, uma vez que ele foi agarrado, ele já tem que passar a bola para o companheiro de forma imediata, tá certo? Senão é falta. E como acontece os gols? As traves do futebol australiano também são bem diferentes do rugby e também é bem diferente do futebol americano. Ao invés do formato de Y, nós temos aí 4 traves que são posicionadas da seguinte maneira. Nós temos 2 traves secundárias que são posicionadas na parte de trás, aonde quando a bola passa entre elas, vale apenas 1 ponto. Mais à frente, nós temos as traves principais ou as traves centrais. Nessas traves, quando a bola passa por ela, vale 3 pontos, ou seja, o gol vale 3 pontos quando passa pela trave principal, quando passa pelas traves secundárias, vale apenas 1 ponto. Tá? Os gols no futebol australiano apenas são feitos com o pé, tá certo? Então a finalização deve ser feita com o pé e o adversário não pode interceptar uma bola que é chutada para o gol. Se caso a bola bate no adversário, ou ele tenta interceptar com o corpo, ou mesmo com o pé, ou desviar essa bola, é tiro livre direto na cara do gol em favor ao time que está atacando. Tá certo? E o tempo de jogo? São 4 tempos de 20 minutos, ou quartos, se preferir. Porém, o jogo dura muito mais que isso, tá? Porque o jogo, o cronômetro para. Então, às vezes, os árbitros, em várias situações, eles vão parar o jogo. Falta, ou vão rever alguma jogada, ou de repente aí um atendimento médico. Então, o cronômetro para bastante. Embora o jogo seja muito mais dinâmico e muito mais movimentado, por exemplo, que o futebol americano ou que o rugby, tá? A bola praticamente não para, ela corre quase o tempo inteiro. No futebol australiano, justamente o campo é maior, então você tem mais opções de passe, enfim. Mas o jogo acaba durando aí por volta de 2 a quase 3 horas, tá? Então o jogo ele demora bastante para acabar, não é tão rápido assim não. Uma outra coisa curiosa é que, embora seja raríssimo, é possível sim que haja empate, tá certo? Antigamente existia uma regra em que os jogos não poderiam ter empate, então existia um extra time. Porém, hoje é admitido que haja um empate no futebol australiano. Mas pela sua contagem de pontuação ser bem, digamos assim, bem específica, então é raro quando esse tipo de situação acontece. Porém, é possível sim que haja empate no futebol australiano, tá certo? Muito bem, não é tão complicado e essas foram as regras da AFL. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Liga do Futebol Australiano. Muito bem, atualmente a AFL é composta por 18 times e, curiosamente, todos esses times, em algum momento, já ganharam algum campeonato. O time que mais venceu a liga é o Essendon Bombers, com 13 títulos. Então é o time que mais venceu o campeonato, junto com o Carlton Blues, que também venceu 13 vezes aí a liga da AFL. O atual campeão é o Richmond Tigers, que esse ano não está fazendo uma campanha muito boa, não. Está ali na parte intermediária do campeonato. O time que hoje em dia tem se destacado mais é justamente o Brisbane Lions, que tem feito uma campanha muito boa, perdeu um jogo até agora na temporada regular. E a temporada da EFL é disputada sempre entre o período do outono até a primavera do hemisfério sul, tá certo? O campeonato ele é disputado em turno único. Desse turno se classificam 8 times que vão para uma fase de playoff, sendo que os 2 primeiros já se classificam automaticamente para uma chamada pré-final, que é uma fase depois da semifinal. Curioso, né? Mas existe uma fase no futebol australiano chamada pré-final. E depois, os times que passam pelas quartas de final, pela semifinal, se classificam, enfrentam esses 2 times que tiveram a melhor campanha nessa pré-final e depois aí sai o jogo do confronto final, onde vai sair o campeão. Os jogos do futebol australiano, normalmente, né, as finais, são disputadas no estádio chamado Melbourne Cricket Ground, que é considerado aí o templo principal da modalidade. Até porque
no Melbourne Cricket Ground, teria sido disputado aí os primeiros jogos do futebol australiano, lá nos anos de 1850, alguma coisa. E olha só que curioso, esse estádio ele é um dos maiores do mundo, tem tem capacidade para 95 mil pessoas, e pelo nome dele, sim, ele é um estádio de cricket, que é adaptado aí para a prática do futebol australiano, principalmente nessa época aí, quando tem a temporada quando está rolando a temporada regular da AFL e também para a grande final. Embora o Melbourne Cricket Ground também seja usado para outras formas de futebol. Já teve jogos do futebol FIFA e também já teve jogos de rugby, que é bem comum, tá certo? Bom, esse é o futebol australiano. Espero que eu tenha aí te ajudado a conhecer um pouco mais dessa modalidade esportiva diferente. Então esse foi o primeiro episódio aí de regras do futebol. No próximo episódio nós vamos conhecer a modalidade irmã ou pai dessa, que é o futebol gaélico. Vamos descobrir isso aí no próximo vídeo da semana que vem. Então é isso. Espero que tenha gostado aí do futebol australiano, uma forma do futebol aí diferente. É legal de acompanhar. Tem bastante vídeo no YouTube. E aqui na descrição eu vou colocar para vocês o site oficial da AFL e também um link para que você dê uma olhada aí na cópia, né? Na cópia digital das primeiras regras do futebol australiano escritas aí pelo próprio Tom Wills, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí seu like, por gentileza. Se puder se inscrever no meu canal, vou agradecer mais ainda, né? E deixa aí seus comentários com sugestões de outros vídeos que nós podemos fazer, tá certo? O próximo vídeo será sobre o futebol gaélico. Então, te vejo na próxima. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Valeu!